Então, nossos recadinhos novamente. Temos atividades na casa todos os dias, exceção das sextas-feiras, quando há curso, com palestras e passes, normalmente às 20 horas, mas nas quarta-feira, às 14, né? 14h30. E no domingo, evangelização infantil, às 10 horas da manhã. O plantão de atendimento, para as pessoas que estão conhecendo a casa, de segunda, terça e quinta, às 19h15, na quarta-feira, às 13h15 e no domingo, às 9h30. Ainda há vagas para o curso básico de doutrina, que já iniciou mês passado, ou no começo desse mês, mas a sugestão é que se passe no plantão, né, para termina essa semana. Temos o trabalho de assistência social com as cestas básicas, onde qualquer alimento não perecível é bem-vindo. São 60 cestas básicas que atendem mais ou menos 300 pessoas, né? Todo mundo está convidado a conhecer. Não. Então tá. Então, dando início ao nosso trabalho da noite de hoje, vamos serenando, cerrando os nossos olhos, mentalizando a imagem de nosso Mestre Jesus e vamos nos dirigir a Ele. Mestre, agradecemos por mais esta bendita oportunidade de podermos estar aqui reunidos em Teu nome mais uma vez. Agradecemos a presença dos nossos amigos do plano espiritual, que de há muito aqui já se encontram, preparando o ambiente, conhecendo os frequentadores e já sabendo de antemão qual o remédio que cada um de nós precisa. Te pedimos, Senhor Jesus, jorre um intenso jato de Tua luz sobre esta casa abençoada, abençoando os aqui presentes e preparando para mais uma noite de atividade. Dai-nos, Senhor, a permissão para dar por iniciada mais esta tarefa da noite de hoje. Hoje nós temos o prazer de ter a nossa amiga Maria Rita aqui, que vai falar para a gente sobre o tema Cristãos sem Cristo. Seja bem-vinda, Maria Rita. Boa noite a todos. É bom a altura do microfone, porque aí eu tenho que ficar ereta. Pelo menos é bom, olha aí, ó, não dá para mudar. Não, tá bom, de repente ele não funciona. Deixa assim. Bom, boa noite mais uma vez, sejam todos bem-vindos. É sempre uma grande alegria nós estarmos aqui presentes, porque nós estamos sempre aprendendo. Quando nós pensamos, puxa vida, já aprendi alguma coisa, mas tem muito mais para aprender, isso é que é bom. Isso faz com que nós nos esforcemos sempre, todos os dias, porque todo acontecimento, toda situação é um grande aprendizado para nós. Nós muitas vezes não entendemos o que quer nos ensinar, mas se nós perguntarmos para nós mesmos, nós vamos saber qual é o ensinamento daquela situação. Cristãos sem Cristo, do livro da Esperança, ditado por Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Todo o livro está baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, na sua sequência. Capítulo 1, e ele vai dando tópicos, Emmanuel, e vai nos esclarecendo. Na sociedade, nós sabemos que cristãos, eles não chamavam-se cristãos, mas eles eram os homens do caminho. Só que Lucas, que não conheceu Jesus, ele dizendo para Paulo, homens do caminho podem ser homens para o caminho do bem, como o caminho do mal. Então, já que eles seguem os ensinamentos de Jesus e trabalham na Boa Nova, é melhor que eles sejam chamados de cristãos. E vamos ver quem são os cristãos sem Cristo. Na sociedade judaica da época de Jesus, existiam os escribas e os fariseus. Eles eram muito preocupados com as coisas externas, com as cerimônias, com os rituais.
E eles eram muito exigentes com esta prática secundária da lei. E como Jesus e os discípulos não davam a mínima atenção para esta preocupação dos escribas e dos fariseus, eles eram muito censurados. Agora, a religiosidade dos escribas e dos fariseus não ia além das práticas exteriores. Tem uma passagem em que tem um fariseu rezando, orando, e um outro, não me lembro qual era. Mas o fariseu, ele falava alto, ele falava de Jesus, falava alto. Jesus não, né? Ele rezava, mostrando o quanto ele era bom. E o outro não tinha coragem sequer de levantar os olhos. Falava internamente com Deus. Mas a religiosidade deles não passava disso, porque eles eram orgulhosos, sentiam-se orgulhosos de pertencerem a uma classe, como eles acreditavam, privilegiada por Deus. Eles eram egoístas e duros de coração, eles não tinham a menor piedade com os estrangeiros. Eles só se preocupavam com aquilo que pudesse trazer algum proveito pessoal para eles. Por isso, eles não foram capazes de entender, de suportar a doutrina trazida por Jesus, porque era toda baseada na humildade, na tolerância e no amor universais. Por conhecer a sua hipocrisia, a sua falsa virtude, é que Jesus dizia àqueles que o ouviam: eu dou a vocês um novo mandamento que supera todos os outros. Amem-se uns aos outros. Assim como eu os amo, vocês devem se amar uns aos outros. Assim serão reconhecidos como os meus discípulos. Ensinando o quê? Que a virtude não está o que está fora, mas sim aquilo que nós trazemos no coração. Por isso que ele dizia, né, que não é o que entra pela boca o que faz o homem imundo, mas o que sai da boca, porque o que sai da boca é do que está cheio o coração. Reunido então com os discípulos, por ocasião da última ceia, ele disse muitas coisas para eles. Mas uma coisa que ficou marcada e que está relacionada com a lição da noite, ele diz o seguinte: amados, é chegada a hora em que se cumprirá a profecia da Escritura. Humilhado e ferido, terei de ensinar em Jerusalém a necessidade do sacrifício próprio, para que não triunfe apenas uma espécie de vitória tão passageira quanto as edificações do egoísmo e do orgulho humano. Os homens têm aplaudido as tribunas douradas, a preocupação com o poder, né? As marchas barulhentas dos exércitos que se glorificam com os despojos sangrentos. Quanto mais mortes, mais eles se sentiam fortalecidos. Os ambiciosos que dominaram a força, o espírito inquieto das multidões. Jesus não fez nada disso. Se me amais, guardais os meus ensinamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, para que permaneça eternamente convosco, o Espírito da verdade. O Consolador vos ensinará todas as coisas, e vos fará relembrar de tudo o que eu vos disse. Consolador prometido. Por que Jesus fala de um outro Consolador? Porque ele previa que nós teríamos necessidade de consolações e que as crenças não poderiam dá-las, não conseguiriam nos consolar, nos explicar. E ele fala que o Espírito da verdade virá ensinar todas as coisas, porque Jesus não pôde ensinar tudo. Ele falava por parábolas, ele aproveitava os acontecimentos do dia a dia para passar os seus ensinamentos, para materializar. Agora, ele não pôde dizer tudo. O que ele deixou muito claro para todos nós foi que fora da caridade não há salvação.
Então ele disse que esse Consolador, o Espírito da Verdade, ele viria ensinar todas as coisas. Viria completar os seus ensinamentos, explicar e completar. E relembrar tudo o que ele nos disse, porque ele sabia que o seu ensinamento seria esquecido ou mal interpretado. Jesus disse no Sermão da Montanha, numa das grandes verdades deixadas a nós: vinde a mim todos que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Consolador prometido, como Jesus disse, traria uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, consolando pela fé e pela esperança. Mas quem é o Consolador prometido? Como identificar? O que Jesus disse para nós? Tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei também a eles. Simples. Simples se nós nos contentássemos com aquilo que nós temos. Jesus trouxe para nós um Pai. É sinal de que todos nós somos irmãos. Irmãos em Cristo. Se nós estivermos, por exemplo, com fome, com sede, com frio, enfermos, se nós estivermos amargurados, intranquilos, com grandes problemas tumultuando a nossa mente, se nós nos sentirmos frustrados, desanimados, se a vida nos parece sem significado e sem objetivo, o que é que nós gostaríamos de receber do semelhante? Alimento, agasalho, medicamentos, mas acima de tudo, orientação, esclarecimento, conforto, estímulo. Nós conhecemos algumas pessoas que nós não sabemos se têm uma crença, se seguem uma crença, mas a sua experiência, a sua firmeza, a sua colocação diante das situações da vida nos ensinam muito, nos esclarecem, nos orientam, porque tem uma calma, uma tranquilidade na condução da sua vida que nos exemplifica, nos dá um conforto. E quantas criaturas passam por problemas terríveis e estão ali prontos para nos auxiliar, como se eles não tivessem nenhum problema. Nós gostaríamos de receber uma palavra amiga, uma não, várias. Um gesto de solidariedade, uma visita, um sorriso fraterno. Algo que nos faça sentir que nós não estamos sozinhos, abandonados à própria sorte. Se nós refletirmos, porque a nossa vida é muito corrida, se nós pararmos um pouco para, como Jesus ficou 40 dias no deserto, para ouvir as nossas necessidades, as nossas reais necessidades, antes de falar no Sermão da Montanha, nós vamos perceber que hoje e sempre existem em hospitais, em abrigos, em lares humildes, em todas as cidades do mundo, milhões de pessoas que passam fome. E não é só a fome que necessita daquele alimento grosseiro que nós nos alimentamos. É a fome de companhia, de presença, de amizade, de orientação, de esclarecimento. É a fome espiritual, é o alimento espiritual. Pessoas que trazem no coração a frustração, a dúvida, a dor, a perplexidade, a angústia e o medo. E nós, que nos dizemos discípulos de Jesus, né, que pretendemos a condição de seus seguidores, que passou a existência distribuindo amparo aos sofredores da terra, o que é que nós estamos fazendo em favor dos nossos irmãos? Respeitemos, sim, estudemos os ensinamentos do Divino Mestre com todas as nossas forças. Mas a melhor maneira de respeitá-lo é na pessoa do semelhante. Guardemos na memória os feitos de Jesus, mas estendamos os braços àqueles que chamam por ele entre os espinhos da aflição.
Quantas passagens de Jesus, quantos ensinamentos nos chamam a atenção. Aquela em que aquele ensinamento onde ele está, os fariseus, eles davam muita importância, como nós falamos, a esta parte secundária da lei, a parte exterior. E que aquela mulher foi pega em adultério. E a lei o que dizia? Que elas deveriam ser apedrejadas. E eles sempre tentando Jesus, eles diziam, mestre, ela foi pega em adultério, deve ser apedrejada. Diz que Jesus não falou nada. Alguns contam, dizem que ele sentou-se e começou a escrever na areia. Como eles estavam tentando, estavam falando com ele, perguntando, ele falou, aquele que estivesse em pecado, que atire a primeira pedra. Diz que ninguém atirou a pedra. Tem uma passagem de um livro de Emmanuel, que ele diz que ela depois foi falar com ele, foi primeiro falar com ela. Mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Foram embora, Senhor, não me acusaram. Então eu também não te acuso. E que ela foi conversar com ele, que o seu marido, tinha deixado a sua casa. E ela sentia necessidade, carência. Ela não conseguiu resistir. Então, neste momento, coloca que as pessoas muitas vezes tomam atitudes que vão contra o estabelecido, mas não por maldade, e sim por necessidade. Então, nós devemos respeitar as necessidades, respeitar os cidadãos, todas as criaturas, os nossos irmãos. Porque nós não sabemos o porquê a criatura tomou aquela atitude. Imaginemos, admiremos o mestre, o seu semblante aureolado nas telas, mas vamos suavizar o infortúnio dos que esperam por ele aonde? Nas telas vivas da angústia humana. Amar ao próximo como a nós mesmos, incondicionalmente, sem nos preocuparmos com as suas falhas, aliás, quem não as tem? Com a sua nacionalidade, com a sua raça, com a cor ou com a sua crença religiosa. Jesus é o nosso mestre, o nosso mentor, ensinando-nos a responsabilidade de viver. Por que viver? Acordar, levantar, tomar café, ir trabalhar, voltar. Isso todos fazem. Agora, viver bem. E a melhor maneira de viver é matricular o raciocínio na escola da caridade, que é a mestre, a sublime mestra do coração. Se nós nos dizemos espíritas, católicos, protestantes, evangélicos, mas nós não amamos o nosso próximo, não os socorremos nas suas necessidades, não os assistimos nas suas aflições, diminuindo as suas dores, se nós negamos ajuda a essa ou aquela entidade, instituição de assistência social, somente porque não reza pela nossa cartilha, nós poderemos ser espíritas, nos dizer espíritas convictos, católicos fervorosos ou evangélicos extremados, mas não seremos cristãos. Seremos chamados cristãos sem Cristo. Porque só é digno deste nome aquele que, a exemplo do Cristo, já se tornou capaz de oferecer a todos, indistintamente, as suas mãos amigas, a sua palavra consoladora, olha o consolador prometido, e o seu coração cheio de amor. Então pronto. A Maria Rita gosta muito da participação de todo mundo, né? Que a gente sabe. Porque não só com perguntas, mas com colocações, complementos, né? Então, quem quiser colocar alguma coisa, agora é o momento da gente participar, né? Da nossa conversa. Uma coisa bastante interessante que eu acho que cabe aqui, é que a melhor forma de ensinar é demonstrar, né? O exemplo, né? É o exemplo. Não adianta você falar
né? Eu sou cristão, como você diz, e não demonstrar o ser cristão realmente, né? E só assim você vai estar passando a mensagem, mostrando aos outros como se faz, não é? Muito bem. Os cristãos, eles exemplificavam os discípulos, né? Sabemos, na casa de Simão Pedro, tinha muitos necessitados. Inclusive, naquele livro Paulo e Estevão, o Saulo, né, foi assistir uma pregação do Estevão, mas ele encontrou com todo tipo de pessoa. Estavam sendo ali cuidados pelos discípulos. Então, eles eram cristãos, porque eles não só falavam, principalmente eles agiam com o coração. Não, falando sobre a mulher adúltera, né, tem a historinha que o Divaldo conta da Amélia Rodrigues. Amém. É lindo a história, que ela fala, depois que ela foi, né, que ela foi apedrejada, que Jesus falou que quem tivesse em pecado, os mais velhos começaram a se retirar, até os mais jovens no final. Ela passou a noite em claro, porque estava desesperada, né? O marido dela expulsou ela de casa. Ela falou, e agora, o que eu faço? Foi procurar o mestre. Aí chegou na casa dele, né? Conversou com ele e falou, o que eu faço da minha vida? Aí ela falou assim, você aprendeu a sua lição. Ele falou, agora você pode colocar em ação tudo aquilo que você ouviu, tudo aquilo que você recebeu, que foi o perdão, né? De Deus, porque o perdão está no teu coração. E ela saiu, ela falou, como que eu posso fazer? Ele falou, vai trabalhar em prol daquelas pessoas necessitadas. E ela saiu para a cidade, para fora da cidade, encontrou um casebre, arrumou o casebre, e a partir daí ela começou a fazer, toda a tardezinha, ela fazia o evangelho de Jesus, né, pregando aquilo que ela tinha ouvido de Jesus. Até que com o passar do tempo, aquilo foi se avolumando de gente que procurava, enfermos, doentes, ela cuidava, dava remédio, dava alimento, dava o repouso. E um dia, depois de muito tempo, apareceu um cidadão sofrido, caiu do cavalo machucado, e ele falou que... Ele estava com febre, ele não conseguiu reconhecê-la, que a única coisa que ele queria era pedir perdão para aquela que ele tinha errado tanto. Aí ela falou assim, não se preocupa, ela já te perdoou faz tempo. Então, olha que lição mais linda, né? Essa verdadeira cristã, né? Porque ela aprendeu com o Cristo e foi pregar aquilo que ela aprendeu, colocando em prática a obra de Deus, né? Então, é isso que a gente precisa aprender. A gente recebe tanto na vida, a gente recebe tantas coisas boas, a gente esquece que aquilo a gente pode passar para frente, passar para as pessoas que estão em maior sofrimento que a gente. E a gente esquece, a gente está bem, a gente está feliz, a gente esquece de passar um pouco daquilo que a gente já recebeu para aqueles outros que ainda não conhecem, né? Então, isso é importante, esse o verdadeiro cristão, de colocar em prática, em ação. Porque palavra é fácil, né? Ler as obras é fácil, e agir que a gente tem que começar a fazer. Esse é o cristão verdadeiro, aquele que age. Mais alguém? Alguma colocação? É que este tema explica tão bem, né, o que você quis passar, que realmente eu acho que dessa vez todo mundo entendeu. Vai? Muito bem. Ele não queria, não. Entendeu? Meio forçado, né? Pô, tá tão boa a palestra da Maria Rita, né? Ela, tão ótimo. Mas eu acho que o convite realmente que o Espiritismo nos faz, seguindo o roteiro de Jesus, como o Consolador prometido, é isso, nos traçar um roteiro seguro para uma vida mais harmoniosa e dar a certeza de que as coisas continuam. Porque senão nós não teríamos uma razão sólida para sermos bons, não é verdade? Nós estaríamos sempre nos perguntando, mas as religiões mandam a gente seguir Jesus, essa mensagem bonita, tal, mas para quê? Se eu toda hora estou topando com atrocidades, com gente que não me respeita, né? Com as pessoas que estão sempre cometendo mil barbaridades. Então, o principal que Jesus veio nos realmente esclarecer é isso. O porquê. O porquê das coisas. O porquê que valia a pena ser bom. O porquê que valia a pena seguir os conselhos. As lições que ele deixou tão belas no Evangelho, que nós achamos tão bonito. Mas, por outro lado, a gente também fica se perguntando, mas é tão difícil praticar isso, mas
nós sempre estamos batendo nessa tecla que nós precisamos começar a praticar, não é isso? E a Maria Rita disse isso muito bem hoje, que nós precisamos colocar ação em nossas palavras. Nós precisamos colocar ação nos nossos pensamentos, né? Todos nós já estamos aqui reunidos, por quê? Porque nós temos já uma necessidade de um novo alimento, não é verdade? É uma Um consolação, novo né? alimento espiritual. Não é isso que ela disse agora? Nós precisamos de um alimento mais consistente para o nosso espírito. É isso que nós estamos buscando aqui, ouvindo as palestras, né? Então nós temos que agregar a essa ânsia a ação. Já aí começar a trabalhar no bem, ver que ao nosso lado tem sempre um irmão que precisa mais do que nós. Não é verdade? E com isso nós vamos verdadeiramente trilhando, seguindo os passos de Jesus, porque foi isso que ele fez. Eu sempre repito isso daqui, que Jesus era um homem de ação. Ninguém viu Jesus só pregando, só fazendo discurso, né? Em igrejinha, reunião. Não. Jesus vivia na estrada, atendendo os necessitados, visitando as comunidades, rodando a Palestina de cima a baixo, de leste a oeste, com as suas sandálias empoeiradas, lembra? Jesus era esse. Não era aquela imagem da divindade toda cheia de linhos, né? Nada disso. Jesus era um homem da estrada, o homem que ia onde estavam os problemas e ensinava em loco, através do seu exemplo, exemplificando, organizando comunidades. E é engraçado que a gente fala bem pouco disso, mas Jesus realmente, como a gente veio a saber depois, ele propunha uma coisa muito clara, que era uma reorganização social, reformulando as formas de trabalhar, de produção, na verdade, e é por isso que ele teve foi renegado muito pelo status quo estabelecido, pelos fariseus, pelos homens que mandavam, né, pelos donos de propriedades. Então, por quê? Porque Jesus era de ação. Então, eles viam que Jesus vinha realmente trazer coisas novas para aquele povo, ensiná-los realmente, como o mestre deve fazer. O mestre não é assim, ele não vai até onde estão os seus alunos, né? Então, meus queridos, o convite dessa noite é isso, que ele pede que nós pensemos claramente nisso, que nós também, que já aprendemos muito, que estamos caminhando também, e que já agora queremos um novo alimento, que a gente também bote as nossas mãos à obra e façamos a nossa parte. Eu também repito isso, que nós já façamos todo o bem de que já somos capazes. Muito bom. Agora, por onde começar? Nós não precisamos ir lá fora. A nossa tarefa maior começa dentro do lar. Nós muitas vezes falamos do bom samaritano como se fosse alguém lá de fora. Mas o bom samaritano, a parte boa, é começar dentro de casa. Muitas vezes, né, tem aquela passagem de Jesus não, do Evangelho, que diz daquela pessoa que lá fora é muito simpática, é uma pessoa muito boa, e ele vai para casa e fala, aqui eu mando e sou obedecido. Mas poderia continuar dizendo, e sou odiado. Quer dizer, nós temos nossa maior tarefa é dentro do lar, é dentro de casa. Porque ali estão aqueles com quem nós convivemos, o dia a dia, e que não dá muitas vezes para colocar para fora, não dá para dizer até amanhã, como nós dizemos no serviço, até logo, ou vou me aposentar, ou não tem como, não existem ex-filhos, nem ex-pais. Nós podemos nos afastar das pessoas, mas nós não podemos nos desligar totalmente. Né? E como disse Jesus, acerta-te com o teu irmão enquanto estás a caminho com ele. Porque depois virá a grande noite, o juiz, enfim. E vai ficar sempre tudo mais complicado. Então, mas não precisa ir lá fora. Nós não precisamos fazer grandes andanças. É ali mesmo, dentro de casa. Onde aperta o calo, onde tem o espinho, onde nós não queremos ver, mas não tem como fugir. É ali que começa. Maria Rita, mas tem, como ele disse, a renovação e a transformação. Você completou dizendo que é a renovação no nosso lar. Eu acho que a renovação mais difícil
É a reforma íntima, parte de dentro de nós. Tem que começar por dentro do ser humano, para depois junto à família. É que nós não conseguimos dividir. É a parte mais difícil, é vencer a ambição, o orgulho e a vaidade que nós temos dentro de nós. E o egoísmo. E como que nós vencemos? É um trio perigoso, entende? Nós vencemos no dia a dia, é no trabalho, é no trato com as pessoas. Porque como você falou na família, onde surgem as maiores desavenças e brigas é dentro de casa. Exatamente. Porque, como você disse, lá fora você trata todo mundo muito bem, senhor, senhora, educação, aquele verniz da sociedade. É verdade. Mas dentro de casa, você abre as garras, você mostra o seu verdadeiro lado perigoso. Verdade. O seu lado ruim. Tem aqui na Conselheiro Saraiva, quando os ônibus sobem, fazem aquele em frente ao Saá, Colégio Saá, tinha uma frase, mas há muito tempo atrás, dizia assim: pare o mundo que eu quero descer. Tem muitas vezes que nós não suportamos a situação. Dentro do lar, fora do lar, nós queríamos que o mundo parasse para nós podermos descer. Só que não há condições de fazer isso. É no dia a dia que nós vamos aprendendo a modificar-nos interiormente. É no dia a dia. É exatamente nesse contato que não tem como se evitar. Que para o chefe, muitas vezes, no serviço, nós falamos bom dia, porque nós não o vemos o tempo todo. É aquele momento, tchau, vou para minha casa, final de semana não trabalho, tem outros que trabalham. Agora no lar não tem como. Eu posso até fechar a porta, mas não vai ter como. Mas é no lar que é a maior prova de paciência, de tolerância, de pedir perdão infinitas vezes, dizer eu estou errado, me desculpe, me perdoe. Muitas vezes você tem que ser humilde, tem que ser muito humilde e dizer, olha, eu errei, me perdoe. E dentro do lar, né, nós temos que com a esposa, com os filhos, a humildade, que nós também não somos. É a parte mais difícil, a transformação íntima, tem que partir de dentro para depois... Nós somos ainda aqueles fariseus. Infelizmente, nós somos ainda os fariseus, os escribas, eu sinto um pouquinho assim, mais conscientes, digamos assim. Obrigado. Muito obrigada, boa noite. Nós que agradecemos a Maria Rita. E ela vai continuar conosco. Para quem esteve tímido em público, se quiser conversar com a Maria Rita depois, não é? Ela vai ter mais alguns minutinhos por aqui. Vamos agora, então, para encerrar esta parte, procurar tirar de dentro dos nossos corações o melhor sentimento que nós temos. E doar esse sentimento. E deixar que ele transborde e que possa atingir como uma nuvem rosada o nosso planeta Terra envolto numa nuvem de paz, de tranquilidade. Aonde for necessária, essa energia será utilizada. Vamos envolver o nosso país, os nossos governantes. Vamos envolver cada pessoa que sofre, seja em presídios, em hospitais, onde quer que estejam os que têm o coração dolorido, que possam neste momento receber essa nossa vibração de amor. Que os corações enrijecidos, congelados, consigam neste momento uma gotinha de serenidade, de luz, para que comecem a vibrar intensamente e lentamente poder alcançar parte desses ensinamentos colocados aqui hoje. Que os que sofrem clausura, que os que se sentem presos, mesmo dentro de seus próprios lares, também recebam o amparo necessário. Vamos vibrar por nossos lares, mentalizando cada canto, cada móvel, cada objeto, cada pessoa ali presente neste momento. E se ali não houver ninguém, que os nossos lares possam estar receptivos, amparados e protegidos ao nosso retorno. Vibremos por nós mesmos para que possamos cada vez mais melhorar, atingir um degrau maior em nossa caminhada. Vibremos por esta casa que nos recebe tão calorosamente, pelos nossos amigos encarnados e desencarnados aqui presentes. Agradecemos, Senhor Jesus, por mais esta bendita oportunidade
e te pedimos permissão para dar continuidade ao nosso trabalho de passes neste momento. Que assim seja, graças a Deus.